Se Deus criou tudo o que existe e tudo que Deus cria é bom, como que o mal pode existir? Essa é a pergunta que nós iremos tentar responder nesse vídeo. Essa pergunta em específico, ela era uma pergunta que intrigava muito um grande filósofo da história da filosofia medieval, que é Santo Agostinho. O Santo Agostinho não começou como cristão, ele começou como uma pessoa bem da vida. E, quando ficou mais velho, ele se converte ao cristianismo, diz ele, através da graça divina. Ele sempre se preocupou com a questão do bem e do mal. Na juventude dele, ele falava um pouco da questão do maniqueísmo. Maniqueísmo seria a ideia de que existe o bem e existe o mal e o bem estão numa briga eterna para saber quem que vai ganhar. É um negócio meio de filme, meio de anime, esse negócio ali que a gente vê o tempo inteiro na nossa mídia. Existe um personagem bom, um personagem claramente mal, e os dois brigam e alguma hora um deles vai ganhar. O Santo Agostinho ele acreditava nisso. Porém, com o tempo ele foi mudando, porque justamente existia essa pergunta. Se Deus cria que tudo que existe, e tudo que existe é bom, como é que o mal existe? Se Deus cria o mundo, o mal não pode existir. Ou Deus não é onipotente. Deus não tem todos os poderes, então ele não tem força suficiente para erradicar o mal que existe no mundo. É isso, e normalmente se você participa de um grupo de família de WhatsApp, você já deve ter recebido uma história que é mais ou menos assim. Tinha um professor de filosofia muito malvado, e esse professor chegava na turma e dizia: olha, Deus não existe porque o mal não pode, se existe o mal, Deus não pode existir. Nananana. E uma criança levanta a mão, um jovem levanta a mão e chega e diz para Deus assim: quando está frio, o frio existe? Ele vai dizer: não, o frio na verdade é ausência de calor. E aí ele vai perguntar: e quando está escuro? Não, a escuridão é ausência de luz. E aí ele vai dizer assim: quando tem o mal, na verdade é ausência de bem. Esse garoto se chamava Albert Einstein. É claro que essa história é uma besteira, é uma corrente de WhatsApp de família, assim, um negócio que a tua tiazona vai te mandar, né? Ela não tem fatos verídicos e não tem nada a ver com a realidade. Porém, ela pega o elemento que o Agostinho diz. Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou é bom. O mal só pode existir porque em algum lugar do mundo está faltando a bondade, está faltando o bem. Bem é justamente a presença de Deus e o mal é a ausência de bem. Isso pode facilitar um pouco para a gente pensar se o bem e o mal fosse como luz, escuro, claro, frio e calor. Porém, como é que eu vou falar o bem moral e o mal moral? Como é que eu explico o pecador? E a próxima pergunta que vai vir a partir desta resposta é: o que causa o pecado? Se tudo que Deus cria é bom e a ausência de bom é o mal, uma pessoa que foi criada por Deus, que só tem o bem dentro dela e já tem o bem dentro dela, como é que ela pode pecar? E para isso, e para o Santo Agostinho conseguir responder essa pergunta, ele vai trazer então um conceito novo, que é a ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é do que a possibilidade de um ser humano fazer coisas. Se você pegar a palavra, provavelmente aqui do lado vai ter algum esquema que eu vou colocar na edição do vídeo, livre quer dizer justamente a possibilidade, a abertura para fazer coisas. Liberdade é justamente isso, é escolher. Se eu sou livre, eu tenho escolhas. Se eu não sou livre, se eu sou escravo, eu não tenho escolhas. Arbítrio vai ser o quê? Arbítrio é a capacidade de escolher, de se decidir. Eu arbitro, eu julgo, eu decido. Ou seja, livre-arbítrio eu tenho a liberdade, eu tenho uma capacidade de julgar livre. Ou seja, eu sou uma pessoa que pode agir de forma livre. Deus
cria o ser humano com o livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de escolher, de definir. Ele tem a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de fazer o que ele quer. A questão é que, num primeiro momento, Deus, para o homem, ele não deixa o homem escolher o mal. Ou seja, ele não poderá escolher ou fazer escolhas que não criem o bem. Eis aqui Adão e Eva. Adão e Eva, ali, pelados pelo Jardim do Éden, estavam fazendo o que faziam. E vem a cobra e dá aos homens o fruto proibido. Eva come, Adão come, eles notam que estão nus. Deus os expulsa do paraíso. Essa cena, ela vai ilustrar para a teologia cristã diversas questões. Muitas pessoas vão colocar: aqui nasce a culpa, aqui nasce o conhecimento, aqui nasce a noção do pecado. E o Santo Agostinho vai olhar para essa história e vai dizer: aqui eu vou chamar de pecado original. Antes de comer o fruto proibido, o homem não tinha pecado. E aí, depois de comer o fruto proibido, ele peca. E ao pecar, ele vai condenar toda a humanidade. Nós, seres humanos, pela teologia cristã, nascemos pecadores. Então, antes do pecado original, o ser humano era incapaz de pecar. Depois do pecado original, olha só que interessante, o ser humano se torna incapaz de não pecar. Ele se torna condenado a ter o seu livre-arbítrio corrompido. No mito de Adão e Eva, fala sobre a corrupção humana. Então, o ser humano está determinado a ter as suas vontades quase como se fossem ofuscadas, com uma neblina na frente. Quando o ser humano está ofuscado, não consegue enxergar direito e não consegue fazer bons julgamentos, ele vai ter o seu livre-arbítrio sendo lentamente perdido. E aí ele vai cair no pecado. Pecado não é uma ação errada que tu comete. Porque lembrem, o ser humano nasce pecador. Ou seja, o ser humano vai errar. Deixa eu marcar bem. O ser humano vai errar. Ele vai cometer erros. O que vai diferenciar se é apenas um erro e ele vai seguir sua vida normal, de ele virar um pecador, é se ele vai continuar errando. E aí que entra uma questão que o Santo Agostinho vive na pele dele. O pecado, ele é sedutor. Ele é uma ação prazerosa. Tu vai buscar ele. Eu vou estar, por exemplo, vamos pegar uma cena normal no nosso dia a dia, a gente vai comer fora, tem um buffet, aí comemos, a gente está com o nosso prato caminhando, e aí tu olha e tem lá tem ela, a mesa de sobremesa. E aí tu olha para ela e diz: hoje não. E ela vai olhar para ti e vai dizer: a gente já sabe como isso termina. E aí tu tá: não, eu não posso, eu não quero, eu não devo. E tu vai comer a sobremesa no final daquele almoço. Por quê? Porque o pecado é isso. Tu não consegue mais escolher. Pecar é justamente ter o livre-arbítrio, que é a abertura para fazer escolhas, mas tu não conseguir fazer outra escolha senão o pecado. Então tu tem o livre-arbítrio, não sei onde é que eu vou colocar as setinhas, mas imagina que tem o livre-arbítrio, e se tu corrompe o teu livre-arbítrio, tu cai no pecado. E o pecado, preste atenção, ele é um hábito. Ou seja, tu aprende a pecar e tu continua pecando sem conseguir parar. O pecado, ele gera uma necessidade viciante. A pessoa fica viciada. Ela não consegue dizer não ao pecado. Ele vai condenar a pessoa ao inferno. E aqui entra a chave do Santo Agostinho, é por isso que ele é um cara genial.
Porque ele vai dizer, o pecado ele não te leva ao inferno. Na verdade, te leva. Mas ele cria o inferno na terra. Ou seja, uma pessoa pecadora, ela não vai viver uma vida de prazeres e feliz e aí depois vai para o inferno. Não. Uma pessoa pecadora vai criar o seu próprio inferno na sua vida. Santo Agostinho diz que tu não vai reconhecer o pecado na tua vida, tu não vai reconhecer a ação que está criando o teu inferno. Esse é o problema. E aí ele vai dizer, eu reconheci o pecado, eu percebi que existia uma coisa que eu não queria, mas era uma necessidade e ela me puxava para esse lado. E apenas através da graça divina, da verdadeira graça, ele conseguiu se elevar e retornar ao livre-arbítrio. Porque ele estava no pecado, ele volta para o livre-arbítrio. E se tu pensar o livre-arbítrio pelo caminho da graça divina, tu vai chegar na liberdade. A graça divina nada mais, nada menos é do que a bênção de Deus, uma espécie de iluminação pela fé. Então, a pessoa, através de si mesmo e da fé, da oração e do culto, de uma vida mais ponderada, mais racional e mais pensada, ele se eleva buscando Deus, retornar a este Deus Criador, e a partir disso ele se liberta da corrupção do pecado. Tem muita gente que vai poder olhar para essa proposta e vai dizer, meu Deus, mas isso é uma bobagem. Olha o quanto de coisa boa na vida que eu tenho e eu vou abrir mão disso. O Santo Agostinho vai dizer, cara, tu acha que isso é bom porque tu está com o livre-arbítrio corrompido. Na verdade, quando tu abrir os olhos e olhar para esse mundo ali a partir da graça, tu vai ver que os prazeres divinos são muito melhores do que os prazeres corporais, muito superiores. Ou seja, para finalizar, se Deus criou tudo que existe e tudo que Deus cria é bom, como que o mal pode existir? O mal existe, então, porque ele é uma ausência do bom, do bem, e porque o ser humano, por ser livre, permitiu que sua vontade fosse corrompida pelo pecado, tornando-se incapaz de não pecar. Isso explica para o Santo Agostinho como o mal pode existir junto com Deus. E, ao mesmo tempo, ele nos dá um caminho possível para a verdadeira felicidade, que é justamente a graça divina.